poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos aqui mais uma vez com você no programa Em Poucas Palavras, começando através desta emissora, mais uma edição deste programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu estou aqui, Natsan, com você, e do meu lado está aqui o pastor Augustus Nicodemos. Olá, Natsan, você que nos ouve, esse é o momento de você chamar, se você está ouvindo o programa pelo rádio, convide um amigo, pare um pouquinho e dedique algum tempo para escutar, menos de 15 minutos, não é? Em poucas palavras, mas com isso quer dizer que elas não são importantes, trazendo palavras que podem abençoar o seu dia, podem fazer diferença na sua vida, esclarecer dúvidas e lhe trazer mais conhecimento a respeito do único Deus e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ao tema de hoje. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse Jesus à mulher samaritana que lhe perguntara sobre o lugar ao invés do modo de adoração. Então a ouvinte tem dúvidas sobre essa resposta de Jesus e então ela será o tema do programa de hoje. Olá, meu nome é Lusitânia de Oliveira e sempre ouço o programa Em Poucas Palavras pelo canal do YouTube. Minha dúvida é, em João 4, 23 e 24, diz que devemos adorar em espírito e em verdade. Gostaria de saber do pastor Augustus sobre essa questão da adoração, né? O que é adorar em espírito e em verdade. Desde já agradeço a atenção, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Lusitânia. Pastor, agora está aí com o senhor. Agora é comigo, né? Eu vou começar saudando a Lusitânia. Sim. Tá? Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigado pela sua audiência e também pela pergunta que você nos fez, que é uma pergunta que é de outras pessoas também. Muita gente conhece essa passagem do Evangelho de João e às vezes dão uma interpretação que não é a verdadeira. Eu vou procurar mostrar isso aqui. Mas é uma passagem que é central na área de culto, né, na área que nós, da adoração, da busca de Deus. Então, aqui o Senhor Jesus colocou esse princípio, né, de que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é que isso significa? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é lembrar em que circunstâncias Jesus trouxe essa palavra. Ele estava atravessando a região de Samaria, parou num poço com sede, os discípulos foram à cidade prover alimentação, e enquanto isso chegou uma mulher samaritana para tirar água do poço, e Jesus começou uma conversa com ela, não é? Que descambou ou levou na questão da água da vida. Jesus se oferece como sendo aquela água que dessedenta permanentemente aqueles que estão com sede. E a mulher então, percebendo que Jesus é profeta, faz uma pergunta para ele, dizendo, Senhor, os nossos pais disseram que é nesse monte, né, que nós devemos adorar, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Qual é o verdadeiro local da adoração? Aqui nós temos que lembrar que a mulher era samaritana. Quando houve a divisão do Reino do Norte, cuja capital ficou sendo Samaria, e o Reino do Sul, a capital ficou sendo Jerusalém, os samaritanos instituíram, através do rei Jeroboão, o culto ao bezerro de ouro, lá em Samaria. Eles edificaram um templo, construíram 2 bezerros de ouro e disseram, estes são os deuses que te tiraram, ó Israel, da terra do Egito. E começou o culto ao bezerro lá em Samaria, na verdade, na cidade de Betel, né? E no Reino do Sul permanecia o templo de Salomão, que havia sido construído conforme determinação de Deus, Deus dizendo que ele só seria adorado ali no Monte Sião, onde havia o templo, onde estava estabelecido o templo erigido por Salomão. E era lá que estavam os sacerdotes, era lá que estava o altar do sacrifício, era lá que estava a Arca da Aliança. E aí então o Reino do Norte e o Reino do Sul se desenvolveram como sendo 2 religiões opostas. Ambas professavam adorar o mesmo Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, mas uma tinha o culto centralizado lá em Samaria, em Betel,
E outro tinha o culto centralizado em Jerusalém, onde estavam os sacerdotes, o altar, a arca, enfim, os levitas e tudo mais. E essa é a pergunta, então, que a mulher está fazendo. Ela, como samaritana, ela cresceu ouvindo que o culto verdadeiro a Deus era aquele que era oferecido em Samaria. Não é? Era um culto misto, havia a influência sincretista, e, por outro lado, havia aquele culto que era feito em Jerusalém. A pergunta dela é, onde adorar a Deus? Qual é o local verdadeiro de adoração? Isso. A resposta de Jesus foi, Deus procura adoradores. Primeiro, o Deus da Bíblia é um Deus que quer ser adorado. Ele busca quem o adore. É por essa razão que ele criou o mundo. É por essa razão que ele criou a humanidade e estabeleceu o plano da redenção, porque ele buscava adoradores, pessoas que manifestassem a sua glória, pessoas que o servissem, pessoas que vivessem para o louvor da sua glória. Então, de acordo com a Bíblia, Deus é um Deus que procura adoradores. Só que Deus não procura quem o adore de qualquer maneira. Existe um modo certo pelo qual Deus deseja ser adorado. Ele não aceita adoração que não seja de acordo com os padrões que ele estabeleceu. Sim. Então, ao responder à mulher que Deus procura quem o adore em espírito e em verdade, Jesus está estabelecendo esse ponto fundamental, Natsan, que nós não podemos adorar Deus da forma que nós imaginamos. Nós não podemos criar formas de adoração. Nós não podemos inventar culto a Deus, mas nós temos que saber de que maneira ele deseja ser adorado. E aqui Jesus nos dá 2 dos princípios relacionados com a adoração e que se constitui naquele culto que Deus aprova e para o qual ele busca pessoas. O primeiro é que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, com isso, Jesus quis dizer o seguinte, Deus sendo espírito, ele não está preso em lugar nenhum. Ele não tem expressão física alguma. Isso significa que Deus quer ser adorado em qualquer lugar e sem representação física dele. Então, já era uma resposta de Jesus para o culto que estava acontecendo lá em Samaria. Sim, não é? Sim. Aquele culto errado lá que envolvia as imagens. E também já dizendo que a época em que Deus era adorado num local só, que era o Templo de Jerusalém, aquela época estava passando. Okay. O reino de Deus agora iria para todas as nações e Deus seria adorado não somente em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Como sempre foi o plano original. Esse era o plano original, desde o começo. Então, é isso que adorar a Deus em espírito, Natsan, significa. Ou seja, não idolatrar um lugar, não separar um lugar como se fosse o local único, que só se pudesse adorar a Deus ali. E também não estabelecer a adoração a Deus através de imagens ou representação de Deus, porque ele é espírito e não há figura alguma, imagem alguma, representação alguma que expresse a sua pessoa, as suas virtudes, o seu caráter, a sua santidade, o seu poder. A única manifestação que Deus deu de si mesmo foi na pessoa de Cristo Jesus. E ele já veio ao mundo, Deus se fez carne na pessoa de Cristo Jesus, já cumpriu a sua missão, morreu pelos pecadores, ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus, onde tem todo o poder no céu e na terra. Não devemos fazer qualquer representação do Pai, do Filho, do Espírito Santo com o intuito de adorá-lo. Tá certo? Deus não aceita ser adorado através de representações, porque ele é espírito e importa que nós o adoremos em espírito. Agora, não só em espírito, mas também em verdade. Esses 2 aspectos que ele coloca lá. Exatamente. Às vezes as pessoas pensam que adorar a Deus em espírito com E maiúsculo, não é? E se refere então à adoração em que o Espírito Santo atua. E aí usam isso para justificar manifestações no culto, pular, dançar, plantar bananeira. Perguntar para o senhor qual que seria então essas outras maneiras que se entendem isso. Pois é, ali quando Jesus diz Deus quer que nós o adoremos em espírito, ali não é o Espírito Santo, mas é espírito em contrário à matéria, o invisível em contraste com o visível. Adorar a Deus
espiritualmente, na nossa mente e no nosso coração, sem que haja expressões físicas, imagens ou manifestações descritivas de Deus. Tá, então esse espírito aqui é minúsculo, é isso? Espírito é minúsculo. Tá? Okay. É que nós o adoremos espiritualmente, com o nosso espírito, na nossa mente, sem a participação de imagens de escultura. Isso fica evidente quando você lembra o contexto. Era uma samaritana que estava perguntando, não é? Okay. E o culto samaritano era um culto que envolvia essas imagens e tudo mais. Agora, quando Jesus disse que Deus procura quem o adore em espírito e em verdade, a verdade aí é a verdade a respeito da pessoa de Cristo Jesus. No Evangelho de João, a verdade sempre é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, Deus quer ser adorado em qualquer lugar, e essa adoração não está presa a imagens de escultura, mas Ele quer também que os seus adoradores o façam conhecendo a verdade. Ou seja, não basta ser sincero, né? Não basta ter intenção de adorar a Deus. Uma pessoa pode estar sinceramente errada. E quando é que a pessoa erra? Quando ela inventa culto a Deus. Quando ela inventa manifestações culticas, quando ela inova, quando ela traz elementos de culto que Deus não determinou. E então, acaba fazendo isso como regra para os demais, né? Exatamente. A verdade aqui, na adoração, é aquela verdade que Deus revelou através de Cristo Jesus. Ou seja, Deus quer que quem o adore saiba quem Deus é, quem Jesus Cristo é, quem é o Espírito Santo, a razão pela qual nós adoramos, o motivo pelo qual nós damos graças, que é a redenção única e exclusivamente através de Jesus, e o desejo de obedecer a Deus aqui nesse mundo, praticar a verdade que Ele nos revelou. Então, o culto a Deus está muito ligado com verdade, Natsan. E é esse culto que Ele deseja. Hoje em dia, as pessoas parecem ignorar isso, e eles acham que o culto e a adoração é pura emoção. É sentimento, é expressar livremente aquilo que você está sentindo, e a verdade, que é realmente o que provoca a verdadeira adoração, ela fica em segundo plano. Acaba tendo um lugar místico, uma localização, como a mulher samaritana já estava querendo aí, saber, e esquece da essência, né? Exatamente. Por que o culto samaritano não era aceitável a Deus? Porque não era em verdade. Não era baseado na verdade, na revelação de Deus. De que forma a verdade está ligada ao culto, Natsan? Eu penso da seguinte maneira. Quando eu medito em quem Deus é, na pessoa de Cristo, a beleza do seu ser, as suas naturezas divina e humana, o sacrifício dele na cruz do Calvário, a sua glória como ressurreto e assentado à direita de Deus no trono, isso provoca adoração em mim. Meu espírito se curva diante desse Deus em gratidão, em reconhecimento e de respeito e desejo de servi-lo. Então, a verdade é quem provoca, cria aquele desejo de adoração. Eu fico com muita pena de dirigente de louvor. Eu vou, às vezes, pregar em algumas igrejas e está lá o dirigente de louvor querendo animar o pessoal e dizendo assim, vamos lá, gente, anima. Ele precisa da gente, lá, se não adorar, Deus vai ficar lá vamos triste. Fazer aí, cumprimente seu irmão do lado, diga, você é lindo, e vou fazer um trenzinho de Jesus aqui e tal. Eu fico com pena deles querendo instalar, pessoas, a adorar. Agora, eu penso o contrário. Vamos tentar de outra coisa. Traz a verdade para o povo. Fala quem é Deus, fala quem é Cristo, fala da grandeza da salvação, das glórias do céu e do mundo por vir. Então, isso já provoca o espírito de adoração. Então, Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. Adoração espiritual, sem representação física, sem estar ligada a um lugar especificamente, e também que é baseada na verdade. Então, isso é que é o verdadeiro adorador. Benção, olha só que programa joia. Viu, Lusitânia? Está aí respondida a sua pergunta com toda essa coerência que a gente ouviu agora há pouco mesmo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Gostei do programa, pastor. Que coisa boa, né? Espero que os nossos ouvintes sejam igualmente abençoados, Natsan. Até o próximo programa, se Deus quiser. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.